Nós vamos começar a nossa montagem da nossa bolsinha. Aqui eu tô com tamanho 13 por 18, tá? Mas nós vamos fazer a 20 por 30. E para iniciar, a gente inicia sempre deixando os membros que vão ser adicionados tudo prontinho. Então aqui eu coloquei todos eles no meu bastidor grandão, tá? Se você não tem o bastidor grandão, tá fazendo aí o 16 por 26, faça daí separadamente cada membro, tá? Mas aqui, pra gente ganhar tempo, eu coloquei todos no mesmo bastidor. A máquina faz a marcação, eu simplesmente vou vir com o meu tecido aqui, vou prender e ela vai fazer todo o processo para bordar ali o que precisa ser bordado. E depois eu venho mostrando para vocês, finalizando como se faz aqui a parte dos membros. Aqui eu tô usando a pelúcia baixa, tá? É aquela pelúcia mesmo que ela tem o fundo de malha, ó, certo? É essa aqui que eu tô usando, por ela ser mais encorpada, não existe daí a necessidade de um estruturador, a gente pode trabalhar só com ela. Se você optar por tecidos mais finos, como plush e outros demais apeluciados, aí então você vai fazer a estruturação com a manta acrílica, tá? Feito isso aqui, a minha máquina simplesmente vem aqui, prendendo agora o nosso tecidinho em ambas as partes, tá? E depois ela vai fazer todo o bordadinho que precisa ser feito, como aqui o das patinhas, da orelha e da nossa cauda. Aqui agora vai fazer todo o bordadinho, coloquei um plástico por cima por ser um apeluciado, e uma dica que eu dou para vocês é, faça o recorte do aplique somente aonde vai bordar. Aqui nas laterais você não recorte, deixa para recortar na hora da finalização, quando você for desvirar. Se você corta essa parte antes, no momento que você desvirar a orelha, vai se espuir e aparecer do lado direito. Então, deixa sempre aquela partezinha que vai ficar, ó, passando ali da costura, deixa pra fazer no momento que você for desvirar a orelhinha. Quando finaliza todos os bordadinhos, agora a gente vai posicionar aqui o nosso tecidinho por cima, tá? Lembrando vocês que quem estiver fazendo as peças no bastidor individual, o processo é o mesmo, tá? Você vai fazer esse processo para cada uma das pecinhas aqui que vão ser adicionadas, certo? Aí depois a gente vai reservar pra gente desvirar, deixar reservadinho na hora da colocação ali no nosso espelho. Agora, nós vamos fazer o espelho da nossa bolsinha, tá? A máquina aqui, ó, fez a marcação, tô usando o tom bem clarinho, que é de acordo com o meu tecido. E agora, eu vou vir aqui e vou posicionar aqui por cima. Esse processo a gente já tem feito, então, é a mesma coisa, tá? A máquina vai prender pra nós e depois ela vai fazer todos os bordadinhos aqui e a gente volta na finalização do nosso espelho. Aqui, a máquina vai fazer a marcação para você colocar as orelhas, tá? Eu já coloquei para deixar o meu espelho pronto. Se você preferir colocar as orelhinhas lá na máquina de costura, coloca fazendo utilizando a mesma marcação, lá você coloca daí na máquina de costura, tá? Quando finalizou tudo, nós vamos virar e vamos colocar o nosso bagum, que é para ficar o forro de dentro da nossa bolsa. Aqui a gente prende com fita adesiva e leva para a máquina, ele vai fazer uma costura por toda a volta. Vou mostrar para vocês. Aqui ele vai fazer um pequeno Vzinho em todos os centros, tá? Para que você, na hora de for colocar ali o seu folho, você consiga já saber onde é que tá o centro do seu trabalho, tá? Isso aqui é só para facilitar. Quem quiser pode fazer o método do pique também, que nem a gente já fez nos estojos. O outro espelho, ele é feito da mesma maneira, porém ele não tem bordado nenhum. Vocês vão colocar só o tecido apeluciado e o forro por baixo. Aqui, meninas, eu já tô com os meus espelhos. Já estou aqui com a minha cauda e com as patinhas reservadas, tá? O que que eu vou fazer? Aqui eu tenho o bagum, que é pra mim fazer o meu fole. Pra mim tirar a medida do meu fole, eu vou pegar uma fita, ó. Como é um círculo, a gente vai botar por toda a volta, ó. Eu seguro aqui e venho colocando aqui por toda a volta, para que eu consiga pegar a medida certinha da circunferência, tá? Ó, dessa forma não vai ter erro na medida do meu fole. Eu venho aqui, ó, cheguei aqui. Essa é a medida certa e então, dessa forma, é mais fácil para mim saber como eu vou cortar aqui no meu apeluciado para fazer o meu fole, ó. Aqui,
certo? Eu coloco aqui, tá certinho a minha medidinha pra mim fazer o fole. E aí, eu venho aqui também no meu bagum e vou cortar a mesma medida. Ó, corta a mesma medida, aqui tá um pouquinho maior, eu vou refilar. Feito. E aí, o meu zíper eu vou colocar da metade pra cima, por isso que a máquina faz aqui o pequeno V que eu tinha falado. Quem não quiser fazer ali na máquina, vocês podem simplesmente dobrar aqui e fazer conforme a gente faz, que é marcando, fazendo o nosso pique, tá? Também pode ser feito assim, aí fica como você está acostumado a trabalhar, certo? Aí, feito isso, eu vou cortar ao meio o meu tecidinho aqui, ó, pra mim colocar o zíper e então a gente conseguir depois fazer o nosso fole certinho ali, tá? Corta ao meio aqui, reservo, porque um vai ter que estar inteiro e o outro eu vou dividir ao meio, que é pra mim colocar o meu zíper, tá? Dobro aqui e vou cortar ao meio. Faço isso com o apeluciado e faço isso com o meu forro, que aqui no caso estou usando o bagum, mas você pode ficar à vontade e usar aí até mesmo o tricoline, tá? Ó, feito isso, agora a gente vai para a colocação do nosso zíper. Aqui para colocação, vou estar usando um zíper pink, então eu venho aqui com os dentinhos do meu zíper virado para o meu direito do apeluciado e vou colocar o bagum aqui por cima, ó. E aí, a gente vai fazer a costurinha até o final. Certo? Posso rebater a minha costura se eu quiser aqui, tá? Se eu não quiser, não tem problema, eu puxo bem o meu forro e depois eu prendo ele aqui pra ele não enganchar nos dentinhos. Feito isso, agora eu vou fazer ali do outro ladinho a mesma coisa, ó. Venho com o meu apeluciado, viro aqui a parte do zíper para baixo, aqui. Pego o meu bagum e venho por cima para fazer a segunda parte aqui. Ajeito aqui. E sigo a minha costura. Vai ficar assim, ó. Certo? Agora, eu tenho aqui duas mini argolinhas, tá? Isso aqui poderia ser uma argolinha maior, mas eu não tenho no momento e vou trabalhar com o que eu tenho, tá? Então, aqui eu vou vir com um boneon, certo? Vou dobrar o boneon ao meio e vou fazer uma tirinha para que eu consiga prender ali na lateral da minha bolsa. Para prender a minha alça. Lembrando vocês que dessa forma é para algo que você vai carregar delicadamente, é uma bolsinha de menina, tá? Que não vai peso, porque se for para ir peso, aí você tem que ter uma sustentabilidade maior nessa tira, tá? Feito isso, ó, eu vou colocar aqui no meio da minha argolinha, certo? Ó, venho aqui, faço isso aqui e vou dar uma costuradinha aqui só pra prender ela, tá? Ó, prendi. Vou medir aqui o tamanho e vou fazer isso na outra argolinha também. Venho aqui. Posiciono aqui. Ó. E vou costurar aqui também na outra, só pra fechar, certo? Agora, eu vou vir aqui e vou colocar o meu cursor. Ó, eu entro com o meu cursor aqui.
certo? Coloquei o cursor, agora eu vou vir aqui, ó, bem no centro do meu zíper e vou posicionar a minha argolinha. Faço isso nas duas pontas, tá? Ó, fiz em uma, agora eu venho aqui, posiciono bem no centro do zíper e faço na outra. Certo? Ó, coloquei nas duas pontinhas. Agora eu vou vir aqui, vou dar uma costuradinha por toda a volta desse meu forro pra prender ele, tá? Pra que eu consiga trabalhar melhor aqui, ó. Faço isso. Puxo aqui a parte do meu apeluciado pra que fique bem certinho aqui. E vou costurar por toda a volta pra prender ele, pra que a gente consiga ter uma liberdade de trabalho, tá? Sem estar se preocupando aqui em estar segurando nada. Ó, faço toda a volta, tá? Pra prender todo esse meu forrinho aqui. Puxa a parte de baixo. O que tiver maior, depois a gente vai refilar, tá? Ó, prendi. Agora eu já posso refilar esse meu forro aqui, o bagum. Ó. A gente refila. E agora, a gente já vem fazendo o nosso fole, unindo as duas partes, tá? O que que a gente faz aqui pra unir? Eu venho aqui, ó, coloco meu apeluciado de frente pra o meu apeluciado do zíper, ó, assim. E aqui eu coloco direito com direito também do meu forro. E aí, eu faço isso aqui, um sanduichinho. Venho aqui, posiciono e vou prender aqui. Feito isso, eu venho, puxo e eu vou fazer um pequeno pesponto aqui para rebater a minha costura e dar uma sustentabilidade maior aqui pra lateral da minha bolsinha. Vai ficar assim. E agora, para outra parte, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pego direito com direito, posiciono aqui, puxo o meu forro e coloco aqui também, ó. Direito com direito do meu forro. Venho aqui, costuro, desviro e vou rebater aqui também. Isso aqui a gente já viu na aula dos nossos estojos, tá? Então, quem tiver dificuldade, pode assistir também a nossa aula, que uma complementa a outra, certo? Ó, vai ficar assim. Posso vir aqui e agora prender também essa parte aqui do meu forro, ó. Prendo aqui, porque vai facilitar pra mim na hora da colocação ali na minha bolsinha, tá? Venho aqui os dois ladinhos pra prender. Prendo tudo, ajeito aqui. Se preciso refilar alguma coisa, esse é o momento, tá? Aqui, ó, sobrinhas do forro, eu venho aqui e vou refilar. Refilo os dois ladinhos aqui. Ó. Ele ficou assim. Agora, a gente vem aqui fazendo a colocação no nosso bichinho, tá? Lembrando vocês, ó, eu vou aqui, vou marcar o centro aqui pra vocês com o pique. Aqui é o meu espelho, a parte de trás, tá? A máquina também vai fazer a marcação do centro pra vocês.
Porém, tô fazendo aqui, caso alguém prefira desse método aqui, tá? Ó, marquei todos os centros com o pique. Agora, eu venho e vou posicionar aqui o rabinho, tá bom? O rabinho eu posiciono ele assim, ó. Ele precisa ser direito pra cima, pra no momento que ficar lá na minha bolsa, ele apareça dessa forma. Então, marcado o centro aqui, eu vou posicionar ele bem no centro, pra ficar bem certinho ali na hora que eu for colocar na bolsa, tá? Agora, feito isso, eu vou marcar o centro no meu fole, da mesma forma, pique, pique, aqui embaixo da mesma forma, e aqui também da mesma forma. Agora, eu venho aqui e eu vou posicionar pique com pique, para que eu consiga colocar a minha bolsinha no lugar certinho, tá? Ó, venho aqui e vou posicionar a minha bolsinha aqui, ó. Aqui tá o Vzinho que a máquina fez e venho aqui com o meu piquezinho. Inicialmente, eu venho só dando uma costuradinha pra prender isso aqui, tá? Ó, prendo em todos os centros, pra que não saia do lugar no momento que eu for colocar. Prendi ali, venho aqui na lateral, aqui o meu guia vai ser a costura. Então, eu venho aqui, vou prender aqui, pique com o centro ali da costura. Na outra lateral, da mesma forma. Ó, pique com a costura. E aqui, o centro com o meu piquezinho aqui também, tá? Dou uma ajeitada pra ver se tá tudo certinho. E vamos aqui. Ó, costurei todos os meus centros, agora eu sei que não vai sair do lugar o meu espelho, e agora eu posso vir fazendo a colocação dele aqui, ó. Agora, a gente faz toda a costura na volta, ó. Vou ajeitando, porque é uma costura arredondada, tá? Então, aqui a gente precisa fazer com calma, pra que fique bem certinha a nossa costura, certo? Nas curvinhas, ó. Ajeito o fole, ajeito aqui o meu espelho e venho fazendo a costura calmamente, tá? Levanto o meu calcador aqui nas curvas, se eu achar necessário. E venho vindo, prendendo todo o meu trabalho, tá? Ficou presinho? Eu desviro pra ver se ficou de fato bem preso. Aqui nas orelhinhas não ficou, então a gente vem e conserta antes da finalização com o nosso viés, tá? Ó. Venho aqui e dou uma consertada aqui, aonde não pegou a minha costura. Desviro novamente, vamos ver se tá tudo certinho. Tá tudo certinho? Ok. Posso já passar o meu viés aqui, tá? Se vocês quiserem passar o viés no final, pode ser. Ó, mas eu vou passar aqui pra vocês já, pra gente já ir adiantando. Eu pego um viés que eu fiz do próprio bagum, tá? Quem quiser pode usar o boneon, não tem problema, tá? Fica a critério aí de vocês.
a gente vai simplesmente vir colocando ele assim, ó. Eu venho posicionando aqui e colocando por toda a volta o viés. Ele é para dar acabamento, tá? A gente faz dessa forma aqui, ó. A gente dá acabamento na nossa parte interna da nossa bolsinha. Ó, vai ficar assim, nós vamos colocar e depois a gente vem retirando os excessos aqui. Por isso que eu gosto de fazer a finalização com o próprio bagum, porque na hora ali fica um acabamento bem bonitinho, tá? Ó, a gente vai colocando o nosso viazinho aqui, bem tranquilo, tá? Quem não quiser, quem optar por não dar esse acabamento, aí isso fica a critério de vocês, tá, gente? Eu gosto desse acabamento porque fica algo mais profissional, tá? Mas se porventura você achar que é pra criança, que de repente não há necessidade, o trabalho é de vocês e fica a critério aí de vocês, tá? Ó, eu gosto dessa finalização, tá? Ó, feito isso, coloquei o meu viés por toda a volta, agora a gente vem cortando ele aqui, ó. E isso ajuda a dar o acabamento bem legal na parte de dentro, ó. Tá? A gente corta, ó, cortamos tudo e deixamos tudo prontinho. E então, a gente vem agora posicionando a outra parte. O que a gente vai fazer? Da mesma forma, ó, vamos unir pique com pique, costurinha aqui. Vamos aqui na parte de baixo, pique com pique. E nas laterais da mesma forma. Ó, pronto, agora ele tá seguro, agora a gente vem aqui fazendo toda a nossa costura. E é da mesma forma, tá? Tranquilinho, sem correr, porque é uma costura arredondada. Ó. Ajeitamos o nosso espelho, puxamos o nosso fole e vamos colocando aqui. Ó. Ajeitamos aqui e costuramos. Ajeitamos e costuramos tudo aqui, ó. Prontinho. Da mesma forma, a gente vai abrir, ver se a costura ficou legal aqui por dentro, se não ficou nada escapando, tá? Tá tudo certinho? Então, a gente vem agora colocando aqui o nosso viazinho, como a gente fez na outra parte. Posicionamos aqui e vamos vir aqui fazendo a nossa costurinha por toda a volta. Ó, coloquei aqui o viés por toda a volta, agora a gente vai desvirar o nosso trabalho. Ajeitamos bem aqui a costurinha. Ó, viemos aqui, ajeitamos. E agora a gente vai vir na colocação da patinha, tá? O que nós vamos fazer aqui? Ó, aqui eu já tô com uma cheia, nós vamos posicionar aqui, certo?
E aqui, ó, vocês vão notar que a patinha, ela não tem abertura para desvirar. E é isso mesmo. A gente faz um pequeno pique aqui atrás. E nós vamos abrir aqui, ó, tá? Nós vamos desvirar e vamos encher o nosso trabalhinho aqui. Ó, ajeitamos e a gente enche. Ajeitamos bem os dedinhos aqui. E aí, a gente vem com o enchimento. Lembrando vocês que na cauda do nosso bichinho na bolsa não vai enchimento, tá? Nem nas orelhas. Ó, a única parte que vai enchimento aqui é nas patinhas, tá? Ó, aqui eu encho, não precisa ser muito cheio, tá? Pra não ficar muito grosso ali na bolsa. A gente enche até que a gente acha aqui que já tá modeladinho, que não tem muito tecido sobrando. Não precisa fechar a abertura. Se eu quiser, posso fechar grosseiramente aqui atrás, só pra dar uns pontos, tá? Feito isso, a gente posiciona aqui, ó. Só que aí, pra que eu não erre o local aqui da posição da minha bolsinha, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pequeno pingo de cola quente apenas para manter no lugar, tá? E depois eu venho fazendo pontinho invisível nessa colocação aqui. Ó, aqui posicionei, tá? Agora a gente vem costurando e eu posso também enfeitar a minha bolsa, tá? Posso colocar lacinho, posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então, aqui, como eu coloquei o zíper pink, eu vou colocar esse lacinho pink também na cabecinha da minha gatinha aqui. E da mesma forma, eu posiciono com a cola quente, mas eu venho passando uma costura com pontinho invisível, tá? Porque se essa peça ficar muito tempo no sol, vai afrouxar tanto as patas quanto aqui. Então, eu não uso só cola, a gente posiciona e depois passa o ponto invisível, tá? E a nossa bolsinha, ó, fica assim, muito lindinha, muito fofinha, a caldinha assim. E aí, a gente vem aqui com 1 metro, ó, eu aqui tô usando a corrente, tá? Essa aqui é a de 10 milímetros, tem a mais grossa, que foi a que eu usei na primeira versão que eu fiz da bolsa, tá? Então, fica aí a critério, se vocês... Tudo vai depender do peso que vocês pretendem colocar aqui dentro, tá? Aí, a gente tem 1 metro de corrente e a gente posiciona, ó, e vai ficar lindamente a nossa bolsinha com a nossa correntinha para as meninas carregarem aí, tá? Lembrando vocês que esse tamanho aqui é o 30, tá? 20 por 30, ela ficou com um diâmetro de 20, né? Porque é um círculo. E aqui nós temos a 13 por 18, que fica com esse aspecto, ela é de forma ovalada, vamos dizer assim, tá? Porque é feito no 13 por 18. Dessa forma, ela ficou um tamanho bem legal também. E pode, ó, a diferença de tamanho, estão vendo? Ela cabe bastante coisa também, para quem quer carregar celular, maquiagem, pode estar utilizando esse tamanho aqui, certo? Qualquer dúvida na montagem, eu tô à disposição, é só me chamar, que eu posso estar orientando vocês, explicando certinho aí a dúvida que vocês tiverem.